Quem não chegou a ver esta residência amplamente divulgada nas redes sociais, que foi alegadamente oferecida pelo jovem músico Tree Finer a Mananinha, mãe de Manu Chaba? A informação sobre o seu passamento físico foi um escombro para mim. Foi um escombro em cima de mim. Eu me senti comovido com a situação e busquei ajudar a família de forma significativa. E cheguei até eles e notei que um dos maiores sonhos do irmão era dar uma residência digna à sua mãe. A promessa, que terá gerado uma onda de solidariedade e rendido vários elogios ao músico devido ao gesto, já leva mais de um ano. E a verdade por trás deixa questionamentos difíceis de compreender. Em meados de 2025, circularam estas imagens nas redes sociais, onde o músico aparece a celebrar a entrega oficial da casa à Mananinha por via de um contrato feito pela MDZ Imobiliária, responsável pela construção da residência. A verdade é que, na prática, a casa ainda não foi entregue à Mananinha e, ao que parece, está longe de ser entregue. E as imagens amplamente divulgadas nas redes sociais estão longe de ser a verdadeira casa a ser entregue pelo músico Tree Finer. O Elite Post veio até a Rua da Suave, aqui no município de Viana, para constatar in loco a realidade sobre a casa de Mananinha, a mãe de Manu Chaba. A verdade é que as imagens colocadas a circular nas redes sociais não condizem com o que o Elite Post constatou in loco. O músico Tree Finer há mais de um ano terá prometido entregar a casa a Mananinha, mãe do falecido cantor Manu Chaba, mas que até o momento não o fez. Procuramos saber o que de concreto está por detrás desta situação e o que você vai descobrir conosco é bastante surpreendente. Diferente do que muito se especula nas redes sociais, a casa não está nem no Talatona e tampouco no Nova Vida. A referida residência está localizada em Viana, nos arredores do bairro Jacinto Chipa, junto à Suave. E como podem ver, estamos no interior da residência da mãe de Manu Chaba, Mananinha, que será ofertada, no caso, por Tree Finer. Será ofertada porque a residência ainda não foi concluída. E você vai conhecer então os detalhes por dentro desta residência, no caso desta obra, que está na sua fase final, segundo o que podemos receber aqui dos mestres que estão a trabalhar na obra. Vem comigo e vamos pelo menos ouvir de quem está a fazer a obra e saber de concreto em que equipa está, o que é que falta fazer, o que é que está a se fazer e pelo menos até quando esta obra vai durar. Vamos comigo, entra comigo. Como se pode perceber, há aqui uma dinâmica muito frenética dos mestres a trabalharem. Está a ser feita então aqui a melhoria da parte elétrica, a correção dos últimos pontos na parte elétrica e do que podemos apurar inicialmente, as condições elétricas estão a ser finalizadas e penso que a coisa de mais dias, menos dias, a casa estará toda eletrificada. Na parte de cima consegue-se observar a transferência de todos os cabos elétricos de um ponto para o outro para poder permitir com que a eletricidade chegue. Até aqui no interior vamos conversar com um dos técnicos responsáveis pela obra. Faz favor o seu nome? Mário Lírio. Senhor Mário, como é que está em termos de execução da obra? Até que ponto a obra está? A obra está no bom ritmo e aí estamos na fase de acabamento. Vamos começar a aplicar o mosaico próxima semana. Nessa fase estamos no teto falso. Nessa questão do teto falso, o que é que falta pelo menos para terminar a obra aqui nesse local? E eu estou a estruturar para
a parte do teto falso. Quando terminarmos, só assim é que pegamos o ladrilho. Muito bem. Então, nesse caso, qual é a previsão de entrega da residência, tendo em conta que estão em fase final de acabamento? Isso é com o responsável máximo da obra. Muito bem. É, na verdade, uma T3, não é? Que está a ser erguida aqui na zona da Suave, aqui no município de Viana. Vamos então, pelo menos, observar e acompanhar mais alguns pontos e compartimentos desta residência. A casa tem mais ou menos essa estrutura, presumo que esta será a cozinha ligada à sala. Estamos aqui na sala, não é, da futura casa da Mananinha. Observa-se em cima, quase toda a residência está coberta. Tem aqui algum trabalho por se fazer. Já se consegue observar também aqui no chão as placas para a aplicação do teto falso. Ainda não tem mosaico, não tem chão aplicado, mas também do que podemos apurar já existe material para o efeito. Visitamos o interior da residência que, segundo a construtora MDZ Imobiliária, responsável pela construção da casa, e a própria assessoria de Trifiner, está avaliada em 40 milhões. Apesar do alto valor a ser gasto na totalidade para a entrega da residência, esta foi a realidade encontrada até o dia 5 de fevereiro de 2026, altura em que o Elite Post visitou o local para a constatação dos factos. No ponto de vista orçamental, se nós olharmos pelo projeto da forma que ele está, eu acredito que aquele projeto estaria avaliado na casa dos 12 a 13 milhões de kwanzas. Acabada, contando com os ar-condicionados, porque ela é uma T3, e uma T3 não tem muitos compartimentos, estaríamos a falar praticamente 3 quartos, 2 WC, se calhar um deles será suíte, ou uma sala que provavelmente tenha 4 metros por 5, né? Uma cozinha, e descarta uma despensa. Acredito que não tenha mesmo a despensa, porque a cozinha ela já é reveza à sala, tipo ela tem o sistema de uma cozinha americana, ela é aberta, se calhar até certo ponto. Então, quando se olha nesse projeto, para nós estipularmos que um projeto está taxado a 40, 50, 30 milhões, íamos olhar no acabamento. Quanto ao acabamento da mesma residência, eu acredito que não estaríamos a trabalhar com mosaicos portugueses, não estaríamos a trabalhar com blocos, mesmo a bomba residência, estaríamos a gastar em volta de 2.500 a 3.000 blocos. Então, fazendo uma taxa de 350, que equivale a um tijolo, vamos ver que estaremos na casa provavelmente de 1 milhão e tal, 2 milhões e tal, só em alvenaria, né? Falando de cimento, que nós conhecemos realmente o preço do cimento. Acredito que a casa acabada com a caixilharia, a pintura, se também for o estuque, toda ela estaria acabada, avaliada no preço de 20 a 18 milhões de kwanza. Ora, quando apresenta um relatório de uma casa dessa, taxada no valor de 40 milhões, eu pergunto onde vai os outros 20 milhões de kwanza. Porque aí, se falamos que está na casa dos 40 milhões, estaríamos a falar que teríamos que ter uma laje, teríamos que ter uma sala mais vasta, que nós não temos ali. Estaríamos a falar que o tipo de cobertura estipulada no projeto deveria mudar, seria uma telha ou se calhar seria uma laje, mas é uma chapa. Estamos a falar de uma chapa 0,25, porque se falássemos uma de 0,50, 0,45, estaríamos a falar, não, o preço varia na casa dos 19 mil kwanza, mas estamos a falar de uma chapa que está equivalente no mercado informal no preço de 9 a 8.500 kwanza. Se nós irmos na Bom Aço ou numa outra empresa que produz esse material, o preço é mais baixo ainda. Então não vejo esse equívoco no orçamento que foi estipulado aí de 40 milhões de kwanza. Após termos constatado a situação da residência, contactamos Trifiner, que negou prestar esclarecimentos, alegando não ter razões para falar com a imprensa. Isso é uma informação que eu não devo tratar com vocês. A dona tem um advogado, que é o... Como é que é o nome? Tem um advogado que é o jurista, e nós tratamos disso. A tia fala comigo diretamente. E já é um desconforto quando uma terceira pessoa que eu não conheço
e ainda mais um jornalista vem me perguntar sobre a questão. É muito desconfortável. A coisa tem andado no ritmo que deve andar, graças a Deus, e eu não entendo porque da tua ligação para me questionar sobre a questão. Qualquer coisa que quiser saber, liga para a dona Ninha, é mais fácil. Liga mesmo para ela e pergunta, acho que é melhor. Não tenho muita coisa a falar, não tenho nada que me explicar. É um assunto público, mas é um assunto que está tratado em fóruns particulares. Nós nunca mostramos a casa na internet, nunca falamos sobre isso. A questão é que a casa foi prometida e graças a Deus vai se cumprir, ou já se cumpriu, a dona Ninha tem documentação e pronto, tá vendo? Qualquer uma outra situação, se quiseres, ligue para ela, é melhor. De acordo com informações colhidas no local, Trifiner terá atrasado com a entrega da casa devido a alegados fatores contratuais com a sua antiga produtora XB Label de Gerilson Israel, que supostamente o impediam de continuar a dar rosto à MDZ Imobiliária. A nossa reportagem contactou a direção da XB Label de Gerilson Israel para saber sobre a veracidade desta informação e prontamente a direção da XB respondeu-nos via WhatsApp que a alegada doação da residência em causa foi assumida exclusivamente a título pessoal pelo artista Trifiner, não tendo previamente comunicado, consultado ou articulado absolutamente nada com a XB Label. Gerilson esclarece ainda que não corresponde à verdade qualquer associação da XB Label a eventuais atrasos, morosidades ou entraves de natureza contratual relacionados com a entrega da referida residência. Ainda em 2025, Trifiner revelou, durante estada no Fly Podcast, ter gasto cerca de 27 milhões de kwanzas pela casa. Rolaram umas casas aí. Não. Aquelas casas não foi a que eu dei. Não é que tu deste, né? Não. Boa. Está aqui na voz do Trifiner. O que acontece? A casa era uma casa inacabada. Eu tenho um parceiro que é da MDZ. Então ele me facilita na compra de uma casa. Uma casa que está 27 milhões. Se eu vou, eu posso pagar 17 milhões. Oh, uau! Então foi isso que aconteceu. Eles facilitaram eu comprar uma casa no momento. Bro, vamos fazer, vamos. Tem uma casa de X. Pode dar X, ok, tranquilo. O preço, atenção. Não, um 2,27, coisa. Sim, o MDZ ficou a 17 paus. Ficou a 17 paus. 17 paus. Meu, nem que fosse 5 paus, pô! Estas afirmações contrariam gravemente com o que foi afirmado pela própria assessoria. Após o contacto com Trifiner, um dos seus agentes identificados por Elisandro de Andrade, popularmente conhecido por Javana, afirmou que a casa está avaliada em 40 milhões de kwanzas e que não é obrigação do músico entregá-la finalizada, tendo acusado a nossa reportagem de estar eivada de má fé. O jovem vai mais longe e faz ameaças graves contra a nossa equipa de reportagem após ser comunicado que a matéria seria publicada oportunamente. Estás a falar com Elisandro de Andrade. Desde o princípio, a casa que tem enrolado nas redes sociais, que é aquele primeiro andar vidrado, nunca existiu. A casa em si no condomínio custa 10 milhões de kwanza, inacabada. Estás a entender? A casa vai ser entregue acabada, com todos os acabamentos, prestes a morar. Custou 40 milhões. Nós tínhamos tudo para entregar a casa inacabada. Porque nós só prometemos entregar uma casa. Agora, se é acabado ou não, aí já dependia da nossa bondade. E o artista decidiu entregar a casa pronto a morar, senão a casa já seria entregue há muito tempo. Toda a informação que você tirou lá, vais postar, vou te dar esse desafio e depois vamos nos entender juridicamente, não é isso? Me dá só o endereço do teu escritório, amanhã eu vou lá pessoalmente te aborrecer.